A grande questão e a grande pergunta é por quê? Por que que você está fazendo isso? Por que que você vai produzir conteúdo para a internet? Por que que você vai gravar vídeo no YouTube? Por que que você vai gravar podcast? Tá lá no Instagram, às vezes compartilhando no dia a dia nos stories, às vezes colocando algum Reels, às vezes documentando uma reunião e colocando isso na internet. Se você não me conhece, provavelmente você ainda não me conhece. Meu nome é Rodrigo, eu sou um fundador de startup, então eu sou um programador que virou empreendedor de tecnologia. Resumindo a minha vida em 30 segundos, eu comecei na minha carreira de programador com 11 anos, de forma autodidata, fiquei bastante tempo fazendo isso, depois eu fui trabalhar no mercado tradicional como programador, depois eu trabalhei no mercado de startup e eventualmente eu saí desse mercado para finalmente fundar minha startup, que eu já rodo ela há 10 anos e é uma startup relativamente grande aqui no Brasil, com grandes clientes, com grande destaque, levantou bastante dinheiro, fatura bastante. Esse é um outro ponto. Eu tenho 37 anos, eu já tenho essa carreira que é offline na maior parte das vezes, apesar de que quando você cria uma startup, você acaba aparecendo um pouco mais, né, de acordo com o sucesso, de acordo com as coisas que você vai construindo, com as rodadas que você vai levantando eventualmente. Naturalmente você vai ganhando um pouco de mídia, mas o que acontece é que muitos fundadores acabam escolhendo ficar fora dessa questão de aparecer de mídia. Essa é uma pergunta muito natural, né? Por que você tá fazendo isso? Existe muita gente que queria ir pro anonimato depois de ter conseguido dinheiro, sucesso, esse tipo de coisa. E essa é a grande pergunta, né? Por que depois de tanto tempo, trabalhando tanto, por que você tá aparecendo? Eu queria falar nesse vídeo e começar como qualquer programador começa qualquer coisa, com Hello World aqui. E eu fiquei pensando qual que é a primeira coisa que eu queria falar e queria responder essa pergunta, o porquê. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu decidi aparecer? Por que eu acho que é legal? Então vou usar esse vídeo aqui para comentar sobre isso. O primeiro ponto que vem na cabeça das pessoas quando elas fazem essa pergunta é porque rodar uma empresa que tem centenas de colaboradores e clientes e sócios, investidores, é algo que é complexo, né? Por mais que a gente, da porta para fora, às vezes pode parecer um pouco glamouroso, um pouco sexy, é algo que é estressante, tem um lado muito, né, engrandecedor, tem de preenchimento que se não existisse não dá para ser só na dor, né? Tem um lado da dor, mas também tem um lado que é o lado que é legal. Então assim, rodar uma startup é algo que é demandante, enfim, algo que drena, que suga muita energia. Naturalmente, eu tenho a minha vida fora da empresa, que é a vida com a minha família, a minha vida com a minha saúde, com os meus hobbies, enfim. Então, naturalmente, é uma vida corrida, tribulada. Então, para que você vai colocar mais uma coisa na sua vida se você já tem uma vida super corrida? E naturalmente a vida de um fundador, os fundadores sérios mesmo que rodam startups de verdade, que empreendem, é uma vida, geralmente é uma vida bem atribulada, né? A gente fala, muitos, os que aparecem e comunicam falam muito dessa questão da agenda, né? Da rotina, de produtividade, porque se não conseguir organizar dessa forma, fica muito difícil de fazer as coisas, tá? Então esse é o ponto que eu acredito que é por que as pessoas me questionam e por que as pessoas pensam, né? Quando que eu vou fazer algo desse tipo. Então eu vou listar aqui algumas coisas que respondem essa pergunta. A primeira resposta que eu daria seria que eu tô fazendo isso porque eu gosto disso, tá? Pode parecer óbvio, pode parecer uma resposta simples, uma resposta idiota, mas é verdade. É muito ruim você estar nesse estágio de vida que você tem opcionalidade, que você pode escolher, que você não precisa fazer as coisas e você escolhe fazer as coisas, né? Então, eu escolhi fazer isso daqui. Ninguém me pediu, não foi a minha empresa que falou, não, agora você precisa aparecer por XYZ. Existe hoje em dia uma questão muito forte dos fundadores das empresas aparecerem e falar, pô, quem que é o fundador, quem construiu aquilo? Não tem nada disso, né? Então tem porque eu gosto disso. Né? Eu gosto de criar vídeos e isso foi desde sempre, desde criança. Então eu disse que eu comecei a programar com 11 anos, mas eu também comecei a gravar vídeos lá quando eu era criança. Felizmente meus pais tiveram uma câmera, era uma câmera, puta, pesquisa aí, você vai achar essa câmera, que é uma câmera que é uma fita pequena, uma fita VHS. Então desde cedo eu sempre gostei de fazer isso. Eu sempre me interessei por esse tipo de arte. Tenho muitas câmeras aqui, eu tenho iluminação, eu tenho um monte de tripé, um monte de dessas coisas aí, porque eu gosto. Sempre
usei essas coisas para gravar as minhas viagens, gravar as coisas as memórias, as coisas que eu achava que era interessante. E eu acabei entendendo bastante disso por hobby. Então esse é o primeiro motivo. Eu tenho uma paixão por, né, vídeo e por câmera e por esse tipo de coisa. O segundo ponto é porque tem uma questão muito forte também de compartilhar. É uma jornada que ela tem muito aprendizado. Os primeiros passos, aprender a programar, um mundo completamente diferente há mais de 20 anos atrás. Tem toda uma história de uma carreira construída em tecnologia, com programação, depois com gestão de pessoas de tecnologia. E depois tem toda uma carreira em empreendedorismo e um empreendedorismo focado em construção de empresas de tecnologia de startup. Eu conheço alguns perfis de pessoas que constroem esse tipo de jornada, algo parecido, que tem uma vontade muito grande de compartilhar o que elas aprenderam. E a gente também bebeu de conhecimento de muitas pessoas que fizeram esse caminho antes. Hoje em dia tem mais pessoas, né? Mas antigamente tinha muito menos. Esse é o grande segundo motivo, de querer compartilhar, de querer falar como que a gente fez, de como que eu fiz, como que foram os passos aprendizados. Existe essa vontade. Eu acabei me tornando empreendedor Endeavor, né? Que é uma rede de empreendedores de alto impacto, né? Esse quadro aqui é da Endeavor, né? Então, o mantra principal da Endeavor é give back, né? Que é devolver. Então, a gente também pode acessar muito conhecimento, mas também existe uma responsabilidade da gente devolver e da gente ensinar e da gente ajudar. E isso tem que ser genuíno. E naturalmente, acaba entrando só quem tem esse desejo de alguma forma de ajudar. Então, isso fomenta, né? Então, você compartilhar conhecimento, você compartilhar os seus erros, seus aprendizados, seus ensinamentos, vai ajudar pessoas a empreenderem, pessoas a construírem empresas, gerar emprego, enfim, né? Um círculo virtuoso legal, aí, uma onda legal. Esse seria o segundo motivo. E o terceiro ponto, que tem a ver com esse de compartilhar o conhecimento, é porque, cara, eu comecei a fazer isso de forma despretensiosa, nem sabia. Comecei com um podcast, o Depara Podcast, que é programador, que virou empreendedor. Então, como ter uma carreira boa em programação, depois empreendendo, depois os primeiros passos para criar uma empresa de tecnologia. Enfim, comecei dessa forma. Depois comecei a experimentar no Instagram. Eu particularmente, eu prefiro um conteúdo que é um conteúdo muito mais YouTube, podcast, que você pode desenvolver, que você tem que entregar e tentar passar uma mensagem no conteúdo de um minuto, assim. Eu acho que é muito difícil fazer isso, assim. Então, preferência, né? Por isso que eu tô aqui no YouTube, porque aqui dá para gravar muito mais tempo e explorar uma ideia muito melhor. E só nesse começo, fazendo isso de uma forma toda despretensiosa, desestruturada, mostrando um pouco do dia a dia, escolhendo alguns assuntos, compartilhando, é impressionante, assim, eu fiquei muito feliz com os feedbacks de algumas pessoas, de algumas dezenas de pessoas já que eu recebi, de pô, que legal que você compartilhou, isso me inspirou. Ou, sei lá, outro dia a gente fez uma live aqui, eu e meu sócio, sobre marketing, um assunto que nem é o meu assunto de domínio, e a gente tava mais conversando aqui, e 4, 5 pessoas vieram falar, pô, eu aprendi mais nessa live aqui do que na faculdade, ou, pô, continua fazendo isso, que legal abrir o capô e mostrar como que é. Tem um senso de propósito muito legal, assim, de estar compartilhando e de estar ajudando, assim, sabe? Então, pô, eu fiquei muito feliz, assim, de estar compartilhando, mas, pô, de ter o feedback que tá ajudando, que tem valor e que é um conhecimento, talvez, que poucas pessoas têm, né? Porque criar startup no Brasil não é tão comum, assim, né? E chegar no estágio que a gente chegou, de série B, enfim, depois a gente pode falar os estágios de startup, não é algo trivial, então tem bastante aprendizado. Então é isso. A minha ideia aqui, cara, é criar esse conteúdo, mostrar um pouco do dia a dia de como é empreender como uma empresa de tecnologia, como uma startup, falar de carreira, de como evoluir, eu vou descobrindo isso. Apesar de, como eu falei no vídeo aqui, né, a vida de um empreendedor de tecnologia de verdade, né, que não é um empreendedor de palco, ela é atribulada, sim, mas, cara, no final do dia isso daqui também é uma puta válvula de escape. Eu tô juntando aqui os meus hobbies, assim, tô juntando um monte de coisa que eu gosto, eu tô juntando
a minha paixão por câmera, por essa questão de fazer vídeos agora, né, compartilhando mais conhecimento e menos vídeos caseiros aqui de documentar a questão da família. Fico feliz de ajudar as pessoas que estão em estágios anteriores, seja em programação, seja em empreendedorismo, seja, enfim, nessa jornada aí que eu trilhei. Enfim, né, e ter esse feedback de que tá ajudando, de que pode despertar interesse por pessoas na área de tecnologia ou propriamente no empreendedorismo em startup. E coletar esse feedback aí, assim, cara, me anima muito e tem a ver com o meu senso de propósito, enfim, tá? Então, cara, se você já curtiu essa ideia, segue o canal aí, deixa aquele joinha, ativa o sino, deixa seu comentário, me fala aí que estágio que você tá, você é da área de tecnologia, você é da área de programação, é de outra área correlata à tecnologia, não, você é um empreendedor, ou você quer empreender com startup, que problema que você quer resolver, enfim, né? Tem muita coisa aqui pra gente conversar. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui no meu escritório em casa, que também é um home studio, eu tenho outros hobbies aqui, como música, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a ideia também é gravar nas viagens que a gente tem, a ideia também é mostrar lá no escritório como que funciona o dia a dia de uma operação de uma empresa de tecnologia, área de tecnologia, enfim, tem coisa pra caramba pra gente falar. Então, é isso. Beleza? Valeu e até a próxima!